Olá, meus amigos, em nome do Senhor Jesus, sejam abençoados. Nós determinamos a bênção na sua vida, na sua casa, na sua família. Nós determinamos a cura divina. Nós determinamos aquilo que Deus tem determinado na sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós usamos da sua autoridade, a autoridade do seu nome, para abençoar a sua vida, a sua casa. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Muito bem, ontem nós falávamos sobre o perdão. Nós verificamos que nós precisamos tanto de perdão, mas se nós não perdoarmos, então nós não receberemos perdão. Essa é a palavra de Deus. Isso é a lei de Deus, a lei do Espírito Santo. Essa é a palavra que Jesus ensina, quando na oração ele diz assim: se perdoardes aos vossos ofensores, também sereis perdoados. Vosso Pai Celestial vos perdoará. Porém, se não perdoardes aos vossos ofensores, tampouco sereis perdoados pelo vosso Pai Celestial. Isso aí, minha amiga e meu amigo ouvinte, tem que nortear a sua vida, a vida de todos nós, não é verdade? Porque nós convivemos com desafios diários, todos os santos dias nós encontramos dificuldades, problemas, nós encontramos barreiras, nós encontramos pessoas de má índole, pessoas que querem o mal nosso. É claro, elas são assim porque estão oprimidas por um espírito enganador, um espírito imundo. Então, essas pessoas fazem mal a outras pessoas, querem o mal para outras pessoas. E como nós podemos conviver com a fé, a comunhão com Deus, e ao mesmo tempo confrontar essas situações? Porque às vezes o sujeito pisa no seu pé de propósito e você fica irado, você fica às vezes magoado, ressentido, porque você não pode revidar, enfim, você não pode fazer nada. Então você tem que engolir aquela injustiça como um gato de macharré, né? Como é difícil a pessoa conviver neste mundo com pessoas que querem o mal, que fazem o mal, que são injustas, que são cruéis. E você ainda tem de perdoá-las. Você tem que estender a mão e perdoá-las. É o que Jesus manda fazer. Quando te ferirem numa face, dê a outra face. Então, nós temos que perdoar, ainda que sejamos prejudicados, injustiçados por aquela criatura que nos fez mal. Mas a lei de Deus é assim. A lei do Espírito Santo é assim. É diferente, é contrária à lei do homem. A lei do homem é essa: olho por olho, dente por dente, dedo por dedo. Não tem jeito. Então, essa é a lei aqui embaixo. Mas a lei do Espírito Santo, a lei do Espírito de Deus, é perdão.
Nós temos que perdoar. Bispo, como é que eu vou conviver com essa situação? Porque é muito duro. O senhor sabe lá, é como a senhora diz, o senhor sabe lá que o senhor construiu uma família durante anos, anos e anos. E de repente vem uma mulher e arranca o nosso marido de dentro de casa. E nós ficamos chupando o dedo. A partir do momento que ele sai de casa, tudo é para ela, para essa rival. E nós ficamos sem nada. O que eu vou fazer? Então, como é que o senhor pode dizer que eu tenho que perdoar o meu marido, que eu tenho que perdoar essa mulher? Pois é, minha amiga. Por aí você verifica como é difícil entrar no reino de Deus. Por aí você tira a ideia de como é difícil a salvação. Por aí você entende por que Jesus fala que o reino de Deus é tomado por esforço, por violência, com violência. Você tem que violentar o seu próprio eu para poder entrar no reino dos céus. E só os violentos entram no reino dos céus. Então, essa é a lei do Espírito Santo. É por isso que a porta do reino dos céus é estreita, o caminho é estreito, a porta é apertada, e são poucos os que acertam com ela. É o que o Senhor Jesus ensina. Eu não estou aqui falando da lei de Moisés, não. Eu estou falando da lei do Espírito Santo, das palavras que Jesus falou. Se você lê em Mateus, você vai ver isso. Olha, minha amiga, meu amigo ouvinte. Jesus fala que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Mas, ô bispo, o problema é que eu sinto que eu não devo perdoar. Eu tenho ódio dessa criatura. Ela destruiu a minha vida. Eu sei que ela destruiu a sua vida. Eu sei que você está coberta de razões. Mas quando você agarra essa mágoa contra essa pessoa, é você que carrega o inferno dentro de si. Não vale a pena você perder a salvação por nada neste mundo, muito menos por uma pessoa que lhe fez mal. Então, como que eu posso perdoar? Ontem nós ensinamos, para você perdoar, a melhor coisa que se faz, eu não conheço uma receita melhor. A melhor receita para você conseguir perdoar uma pessoa é orando, pedindo a Deus para abençoar essa pessoa. Quando você faz isso, o Espírito Santo vê o seu interior, vê a sua disposição em querer obedecer a sua palavra. E aí ele vem, remove do coração aquele sentimento angustiante, aquele sentimento de ira, de cólera contra aquela outra pessoa. E olha, minha amiga, meu amigo ouvinte, o diabo é esperto, sabia? Ele faz isso, ele cria essas confusões. O diabo não pode tocar numa pessoa que é de Deus. Não pode. O diabo não pode tocar numa pessoa que tem o Espírito Santo. Mas aí ele levanta os seus filhos para ofenderem aquela pessoa que é de Deus. Uma vez que a pessoa é ofendida e permite que o seu coração seja inundado de mágoas contra aquelas pessoas que a ofenderam, então a pessoa não perdoa, não quer de forma nenhuma perdoar, obviamente que ela vai apagar o Espírito Santo que está nela. E é óbvio que uma vez ela
desagradando o Espírito Santo, apagando o Espírito Santo, ela vai morrendo aos pouquinhos, ela vai murchando, a vida dela vai murchando, vai murchando. Não adianta ela fazer o trabalho evangelístico, não adianta ela fazer o trabalho, a obra de Deus, por mais bonita que seja, se ela mantém aquele sentimento dentro do peito, ela vai perder o Espírito de Deus, ela vai ofender o Espírito Santo. E é óbvio que ele vai se retirar daquela pessoa. Ora, minha amiga, meu amigo, e isso vai fazer a pessoa ficar cada vez mais fria na fé, acabando por desistindo de seguir Jesus. E é isso que o diabo queria e quer. Então, sejamos sábios, minha amiga, meu amigo. A mágoa, o ressentimento, a ira que nós, por acaso, trazemos dentro do peito, essa é um câncer, como um câncer, como uma ferida incurável. Só tem cura quando nós determinarmos. Só quando a gente determina, quando a gente decide orar pela pessoa, então é que ela realmente é perdoada de forma prática, ainda que o coração nosso não queira, não goste, grite, berre, eu não aceito perdoá-la, mas na cabeça a gente diz, eu aceito, eu quero que ela seja abençoada. E ainda falar o nome dela, mencionar o nome dela diante de Deus. Ó Deus, eu oro pela fulana, ou beltrano, cicrana, etc, etc, etc. Minha amiga, eu estou dando para você uma dica da fé prática, que é a fé inteligente, a fé que pensa, a fé que raciocina, a fé que pesa, avalia. Porque o que adianta a gente colocar todo o ouro no altar se aquele ouro é contaminado, é corroído pelas nossas faltas, pelas nossas falta de perdão? Como que a gente pode apresentar a Deus uma oferta defeituosa? Você acha que agrada a Deus? O altar é o que santifica a oferta. Mas como que o altar vai santificar uma oferta imperfeita? Não vai. Não vai. O altar representa Deus. O altar é o que santifica, que separa a oferta, que consagra a oferta. Mas se a oferta é defeituosa, é impura, é contaminada com mágoas, ressentimentos, como que o altar vai santificar uma coisa imperfeita? Como que o altar, o justo altar de Deus, vai santificar algo que é impuro, injusto, imperfeito? Então, você que me ouve neste momento, tenha cuidado para com a sua fé. Não deixe a sua fé ser contaminada por esse sentimento de mágoa, porque isso desgraça a vida de qualquer um. Não há quem possa resistir, não existe pessoa de fé que aguente ficar de pé com mágoa no coração. Duvido que essa criatura tem a salvação. Por quê? Porque ela está contrariando a palavra
de Deus. Então, quando você se preparar para ir no altar, avalie e reavalie sua vida, seu coração, para você não ser enganada por si mesma, para você não apresentar uma oferta imperfeita e venha perder o seu tempo. Porque Jesus disse com clareza, quando trouxeres a tua oferta no altar e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta diante do altar. Quer dizer, não pode colocar a oferta em cima do altar. Não pode apresentar a oferta. Deus não aceita a oferta imperfeita, oferta suja. Deixa diante do altar. Vai lá e reconcilia-te com o teu irmão. Depois, você vai, toma a sua oferta, que está diante do altar, e coloque-a no altar. É isso que Jesus ensina. Você pode ler isso em Mateus capítulo 5 e versículo 23. Leia. Vá lá agora e leia. Confira isso. Você vai ver que é assim que funciona a fé inteligente. A fé inteligente é a fé que obedece à palavra. A fé inteligente é a fé que coloca em prática a palavra. Independentemente se agrada ou não, nós temos que obedecê-la. Porque a obediência de Abraão é que fez ele tomar posse das promessas de Deus e ser a própria bênção. Você quer ser a própria bênção? Então, você tem que obedecer, porque isso é expressão de fé. Agora, há pessoas, obviamente, que não dão atenção à prática da palavra de Deus. Querem tomar posse das coisas de Deus, das promessas, mas não querem obedecer. Aí realmente fica difícil. Fica difícil. Nós vamos ouvir agora uma faixa musical bonita e em seguida nós vamos ouvir um testemunhos maravilhosos do que o Espírito Santo está fazendo na vida daqueles que têm se colocado no seu santo altar. Eu me casei no intuito de ser muito feliz. Procurava a felicidade achando que a felicidade seria casar, porque sempre fui triste, fui vazia. Aí casando, eu pensei que ali eu encontrava a minha felicidade, mas não foi isso que aconteceu. Vivi um relacionamento por 11 anos e esse relacionamento me trouxe muita tristeza, muitos vícios, não da minha parte, da parte do meu ex-esposo. Aí então era ciúmes, tristeza, angústias, muitas depressão mesmo. Aí então minha mãe, ela vendo o meu sofrimento da minha família e o que eu passava no meu casamento, frustrado mesmo, aí o que ela fez? Me convidou, vamos para essa igreja, né? Ali você vai ter a paz interior que eu tenho, você vai conhecer esse Deus que me falaram e eu fui buscá-lo. Foi então que eu fui para a Igreja Universal, aí lá eu via falar do Espírito Santo e eu fiquei com desejo de conhecer, de sentir, saber quem era Espírito Santo, se todo mundo tinha, então, e era feliz, então era essa felicidade que eu procurava, e não a felicidade do casamento. Foi então que eu quis, né, ter esse encontro com Deus, conhecer de fato, de verdade, quem era o Espírito Santo na minha vida, para que eu pudesse ter realmente a felicidade na qual tanto buscava. Foi aí então que eu recebi o Espírito Santo, aí minha vida toda ela mudou, transformada. Hoje, aquela alegria que eu buscava, que eu procurava, eu não tinha. Hoje eu tenho. Hoje eu consigo ser feliz, onde quer que eu esteja, não vai ter problema para mim. Por quê? Porque Ele mudou por completo. Ele deu alegria, aquelas angústias, aquelas depressões que eu sentia, hoje não existe mais, hoje eu sou feliz. Então, hoje eu sei que o que eu precisava realmente era do Espírito Santo. Vim de um lar desestruturado, onde eu via muitas brigas, traições da minha família. Isso foram coisas que ficaram guardadas, onde eu via situações, onde eu via essas situações de traições. E tudo piorou realmente quando meu pai chegou a falecer.
Quando meu pai chegou a falecer, minha mãe ela teve um outro relacionamento onde eu não aceitava. Então surgia realmente muitas brigas, muitas confusões. Esse companheiro da minha mãe, ele chegou a me assediar e eu me tornei uma criança totalmente angustiada em relação a isso. Eu tinha medo, eu não conseguia ficar em casa sozinha. E quando eu cheguei a falar para minha mãe, ela não acreditou. Com 12 anos, eu saí de casa, eu fui morar com os meus tios e eu comecei a me tornar uma adolescente totalmente revoltada. Então eu saía de casa, eu passava dias fora de casa, eu comecei a roubar, eu roubava até meus tios mesmo, na minha própria casa eu roubava, eu tinha vícios de bebida. E a cada vez uma angústia, eu tinha uma angústia, uma tristeza que eu procurava preencher de todas as formas. Eram de baladas, eu ficava a noite acordada, mas durante o dia eu só queria dormir, porque era o único momento que eu conseguia esquecer os problemas, porque eu não tinha o carinho da minha mãe, eu tinha só aquela mágoa, aquela revolta, porque minha mãe, eu sentia que ela tinha me abandonado. Eu não tinha da minha família, eu não tinha o respeito da minha família, eu não tinha o respeito das pessoas, porque eles só me acusavam, eu não tinha o respeito de ninguém. E a cada vez, a cada situação, a minha vida ia piorando, angústia, aquela depressão horrível, a dor, eu tinha uma dor na alma que eu não sabia explicar, era como se a minha alma estivesse sendo sufocada. E a única chance que eu via era realmente para acabar com tudo. Era realmente tirar a minha própria vida. Eu planejava isso. E meu fundo do poço foi um relacionamento. Eu tive um relacionamento onde foi para humilhação para uma mulher. Onde eu tinha um relacionamento onde o rapaz, ele tinha um namorado. E eu era como se fosse a outra dele. E era uma coisa absurda, ele era o ar que eu respirava, pra mim, todo mundo falava pra mim, sai dessa situação, sai disso, mas eu não conseguia. Passado-se um tempo, meu tio, ele começou a ir na Igreja Universal. Quando ele começou a ir na Igreja Universal, ele começou a falar pra mim da igreja. E chegando na igreja, eu ouvi falar do Espírito Santo. Eu ouvi falar do Espírito Santo que mudava a nossa vida, que transformava. Eu vi ali uma esperança de um recomeço. Eu comecei a desejar o Espírito Santo e a desejar com todas as minhas forças. Eu comecei a entregar a minha vida, era a minha oportunidade, a minha chance de ter minha vida transformada. E assim eu fiz. Até que um dia muito especial, eu conquistei o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre a minha vida. Aquele momento foi muito importante, muito especial. Eu senti um gozo, uma alegria que eu nunca tinha sentido antes. Hoje eu conquistei novamente o respeito dos meus familiares. Eu tinha uma mágoa muito grande da minha mãe, hoje eu não tenho, eu amo a minha mãe, eu amo os meus irmãos. Hoje eu sou feliz. Hoje eu sou feliz, eu não tenho aquele peso que eu andava nas costas, não. Hoje eu tenho paz, hoje eu sou feliz porque eu tenho o Espírito Santo. Eu que não acreditava em casamento, eu pensava constantemente que isso para mim não ia existir. Hoje eu tenho uma pessoa que me ama, que me respeita, que me faz feliz e que eu também amo muito. E o Espírito Santo, ele transformou a minha vida. Já na adolescência, eu comecei a sentir uma tristeza muito grande e não sabia qual era o motivo dessa tristeza. Porque em casa estava tudo bem, eu tinha meus pais, tinha minha casa, aparentemente uma vida que deveria ser feliz, mas eu não era feliz e eu não sabia o porquê. Eu sentia peso, eu sentia um mal-estar e isso refletia na escola, refletia nos meus estudos. Isso durou muito tempo. E eu pedia socorro para as pessoas. Falei, eu não sou feliz. A resposta que eu tinha era que eu tinha 2 braços, 2 pernas e uma cabeça. E eu tinha que ser feliz por causa disso. Isso me angustiava mais ainda, porque eu não era feliz de forma alguma. Com o tempo foi piorando. Os meus pais começaram a perder tudo,
eu tive uma tendinite crônica no joelho por exercícios físicos, onde eu tive que parar alguns objetivos, como faculdade. Eu queria fazer uma faculdade, mas não podia mais cursar, simplesmente porque não podia ficar sentada na cadeira. Eu só ficava sentada no chão com a perna esticada. Tudo isso começou a me atrapalhar muito. E tentando achar uma saída, eu comecei a assistir os programas da Igreja Universal pela televisão. Ninguém contou nesses testemunhos a minha história, mas todos eles contavam a mesma coisa. No final, as pessoas diziam que eram felizes. Então eu tomei uma decisão. Eu preciso ir nesse lugar, descobrir que felicidade é essa, eu preciso encontrar. Quando eu cheguei na Igreja Universal, no primeiro dia, eu não acredito que foi uma coincidência, porque na reunião falaram assim: você tem 2 braços, 2 pernas e uma cabeça. Você tem tudo para dar certo. Ninguém nunca tinha falado aquilo para mim. Eu descobri que eu estava no lugar certo. Aí começou a segunda parte da minha busca. Eu queria o Espírito Santo, eu queria receber o Espírito Santo. Eu queria aquela diferença completa na minha vida. Eu busquei muito, até que um dia eu recebi. No dia que eu recebi o Espírito Santo, aí a minha vida foi completa. Porque tudo dentro de mim mudou. No primeiro momento a tristeza saiu. Eu fui realmente transformada. Porque eu passei a ter atitude, eu passei a ter vida, eu passei a entender que a minha vida podia dar certo, eu podia lutar pelas coisas que eu queria, tudo se transformou. E tudo refletiu, porque hoje eu tenho minha casa própria, eu tenho meu casamento feliz, eu tenho a minha empresa, e refletiu nessas conquistas, mas em primeiro lugar eu fiquei bem. Eu consegui me livrar de todo aquele peso. O Espírito Santo me satisfez, a sede que eu tinha, a vontade que eu tinha de ter uma vida, de ter felicidade. Agora sim eu encontrei quando eu recebi o Espírito Santo. Sempre fui uma criança triste, rebelde. Quando eu fiquei sabendo ainda que minha mãe ela tinha feito de tudo para poder me abortar, só que eu fiquei sabendo isso de terceiros. Aí eu peguei e fui crescendo, fazia de tudo para não ter raiva da minha mãe, nem nada, mas aquele sentimento ficava dentro de mim, tomava conta de mim. Eu sempre morei com a minha avó, nunca morei com os meus pais. Eu e minha mãe, a gente brigava demais, a gente não podia nem se ver que era motivo de briga. Aquilo dali me machucava muito. Sabe o que é você poder chegar perto da sua mãe e você brigar? Com isso, a minha mãe ficava falando pra mim que eu odiava ela, que eu não gostava dela de jeito nenhum, que o meu pai, que é, no caso, meu padrasto não é de sangue, né? Mas pra mim é o melhor pai que existe. Ela não deixava ele me registrar de jeito nenhum com o nome dele. Nisso eu fui crescendo, respondia, não queria saber de nada. Sempre tive uma resposta na ponta da língua. Ninguém da minha família acreditava em mim. Nunca dei certo em relacionamento nenhum. Ao contrário, dei muito trabalho para minha família. Aí eu cheguei a conhecer um namorado, que hoje é o meu esposo, né? Aí comecei a sofrer muito, porque esse meu namorado, ele vivia na criminalidade. Ele me deixava em casa e saía, e com isso me machucava demais, me doía demais. Eu era uma pessoa muito angustiada, eu não podia ficar sozinha, que era motivo de chorar. Teve uma vez com esse meu namorado, ele falou que ia terminar comigo. Eu, não, onde eu estava com ele, fui lá e peguei uma arma, que eu falei pra ele que se ele me deixasse eu ia me matar, porque eu já não era feliz da minha casa. Eu já não morava com a minha mãe, já brigava demais com a minha mãe, com todo mundo. Aí peguei essa arma, ele não acreditou, eu peguei essa arma e apontei pra mim. Nessa hora ele ficou desesperado, nem ligava pra mim, ia ser nada.
Nessa eu tentei várias vezes, cortei meus pulsos. Aí teve um dia que eu não estava mais aguentando. Não estava mesmo. Peguei e saí na rua, falando, eu não tenho mais nada mesmo. Eu nunca dei orgulho para minha família. O que importa na minha vida? Foi quando eu cheguei na Igreja Universal. Quando uma pessoa pegou e me chamou. E ali ela perguntou da minha vida. Mas eu falei, o que pode mudar a minha vida? Se eu tentei fazer tantas coisas e até hoje não mudou. Aí ele falou, o Espírito Santo. Eu falei, mas o que é isso de Espírito Santo? Que eu nunca ouvi falar na minha vida o que era Espírito Santo. Aí ele pegou e falou assim, começa a buscar que você vai ver o que é o Espírito Santo, o que ele pode fazer na sua vida. Nessa eu comecei a buscar. Eu busquei com todas as minhas forças. Eu renunciei tudo. Eu falei para Deus que se realmente Ele poderia mudar a minha vida, que eu renunciava tudo ali. Teve um dia, esse dia eu não me esqueço, me lembro como se fosse hoje. O Espírito Santo, Ele tomou posse de mim. Ele desceu de tal forma na minha vida que eu não acreditei. Eu comecei a ter paz, eu comecei a ter alegria. Depois que eu recebi esse Espírito Santo, eu cheguei em casa, aí eu fui falar com a minha mãe. A mãe, ela estava deitada. Eu abracei a minha mãe, que aquilo que eu estava sentindo era tão maravilhoso. O Espírito Santo, ele começou a me moldar. Ele começou a me ensinar. Ele começou a me dirigir aonde eu tinha que ir, o que eu tinha que fazer. Ele começou a me moldar por inteiro. Ali eu vi a transformação da minha vida. Hoje, graças ao Espírito Santo, hoje eu sou casada. Meu esposo, ele não vai mais pra favela, ele não vai mais pra lugar nenhum. A gente hoje é um casamento recente, mas um casamento assim, totalmente diferente do que um dia eu pensei ser. Através da minha perseverança, minha avó também ela foi curada. Aí hoje eu e minha avó somos amigas também, graças ao Espírito Santo. Não poderia ter sido outra coisa. Foi Ele que transformou a minha vida, é Ele que tem transformado a cada dia. Eu vim de uma infância muito triste, muito sofrida. Nos meus 8 anos de idade, até os meus 14 anos de idade, tive uma vida muito sofrida. Cheguei a pedir esmola na rua. Se fosse para mim comer um pão, eu tinha que ir na padaria pedir. E assim, até os meus 14 anos foi esse sofrimento todo. Aos meus 14 anos conheci meu esposo, que hoje é meu esposo. Eu sempre tive problemas de nervosismo, dor de cabeça, eu tinha muitos pesadelos constantes e vida financeira nunca deu certo. E isso até os meus 14 anos. Quando eu conheci meu esposo, eu achei que meu casamento seria um alívio, mas aí veio os problemas realmente. E o problema no meu casamento começou brigas verbais, tinha muito, eu era muito nervosa, meu marido era alcoólatra. E um certo dia, minha cunhada sentada comigo perguntou para mim, você quer conhecer o verdadeiro Deus? Eu conheci um dia e eu quero mostrar ele para você hoje. Ela ia conversando comigo, não é assim, é assim. E chegou um belo dia, eu falei assim, eu quero realmente conhecer o verdadeiro Deus. E eu fui e coloquei dentro de mim. Se esse Deus mudou a vida dela, e por que não pode mudar a minha? De tantas pessoas que a gente vê os testemunhos, por que não pode mudar a minha história de vida? Depois do recebimento que eu tive com o Espírito Santo, o encontro com Deus, a minha vida mudou da água para o vinho, mudou realmente por completo. Minha vida sentimental, graças a Deus, fluiu, meu casamento, muito abençoado. Hoje em dia eu sou uma pessoa alegre, feliz, tenho paz, durmo bem. As dores de cabeça que eu tinha sumiu, fui curada, graças a Deus. Hoje eu sou uma pessoa liberta, hoje eu sou uma pessoa transformada. O Espírito Santo mudou realmente a minha história de vida. Graças a Deus. Nós chegamos então ao ponto final do programa. Eu queria convidá-lo para as pessoas que desejam, têm sede do Espírito Santo,
De vez em quando eu tenho que fazer uma interrupçãozinha aqui na programação, e mesmo quando estou no altar, para beber água, porque se eu não beber água, se eu não molhar a boca, a garganta, eu não consigo falar. Eu fico impedido de falar, de pronunciar minhas palavras. Eu fico imaginando quantas pessoas estão assim, vivendo sedentas, secas. Elas querem se exprimir, elas querem falar, elas querem ter uma comunhão com Deus, um contato com Deus, mas estão sedentas, não têm a boca seca. Só quando bebe do Espírito é que podem ter espírito para poder viver. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. Aos domingos, às 10 horas da manhã e às 18 horas, nós temos reuniões especialíssimas para as pessoas que têm sede do Espírito Santo. As pessoas que estão cansadas de religiões, sabe? A pessoa às vezes que fica com a religião, vivendo numa religião 1 ano, 2 anos, 50 anos e tal, mas a vida não muda, porque falta espírito. Então, minha amiga, meu amigo, se você é uma dessas criaturas, venha receber o Espírito Santo nesses dias, quartas, às 10 e às 8 da noite, 10 da manhã e 8 da noite, domingos, às 10 da manhã e às 18 horas. Você é o nosso convidado. Que Deus abençoe a todos. Nós falamos para você vir em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Porém, o Templo de Salomão está aqui disponível para todas as pessoas. E você não precisa de credencial para entrar. Agora você pode entrar direto. Porque o templo está disponível para todas as pessoas diariamente. Deus abençoe a todos e até a próxima em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, direto do Templo de Salomão. Mais uma vez estamos juntos. Acabamos de ouvir a mensagem amiga do Bispo Macedo. E eu vou mostrar agora a você uma pessoa que chegou até nós desesperada, mas aprendeu a trabalhar a fé e mudou de vida. Seu nome? Bispo, Fátima. Chegou em que situação aqui, Fátima? Bispo, eu cheguei com uma vida totalmente destruída, era financeira, sentimental, saúde, familiar. Não tinha uma área da minha vida que eu estivesse bem. Cheguei com uma certeza do suicídio, que era a única saída. Eu fiquei durante uns 3 meses perseverando, não resistindo àquele convite de vir aqui. Eu não queria vir. E ouvindo só falar só de prosperidade, porque o que eu queria era sustentar os meus vícios. Eu não queria me libertar, eu não queria ficar livre daqueles problemas. Eu sabia que eu já não tinha mais como me levantar, como pagar aquelas contas, então aquilo gerou dentro de mim. A dívida era alta? Era, bispo. Eu perdi restaurante, eu perdi 4 carros, eu tinha 21 cheques Banco Central, devia para agiotas, perdi empresa e fiquei do zero, sem dinheiro, sem carro, com nome sujo, depressiva, sem empresa. A minha casa não tinha mais nada, estava leilão já meu apartamento. Quais os vícios que você tinha? Jogo, pôquer, bingo, jogos de azar, dominó, tudo que valia dinheiro, mas eu valia no alto mesmo. Cheguei final de semana, isso há 12 anos atrás, 13 anos, eu fiquei 10 anos escrava dos jogos, 10 anos. Então era assim, eu conquistava, eu tinha um ótimo salário, mas eu conquistava só para me sustentar os meus vícios, só para isso. Eu não tinha planos futuros, plano de sustentar os meus vícios. Então foi aquela escravidão, cheguei a perder num final de semana 8 mil, 25 mil em 15 dias, eliminei dinheiro nos jogos. Eu comprava carro, eu deixava nos jogos, não é que eu vendia, eu deixava para pagar. O último carro foi o mais difícil para mim, porque foi onde eu zerei tudo, minha vida, porque eu já perdendo a empresa, era um final de ano, eu só tinha aquele carro, já não tinha dinheiro para abastecer, tinha uma folha de cheque. E eu fui num jogo,
numa casa de jogos naquele dia, e eu estava tão desesperada, porque eu sabia que a hora que acabasse aquela folha de cheque, dinheiro eu não tinha. Ou eu roubava para mim sustentar meus vícios, ou então aquela folha de cheque tinha que multiplicar na minha vida. Foi naquele momento que eu peguei o computador de jogos, eu abracei e fiz um impacto naquela hora. Eu me entreguei a minha vida para o diabo. Eu falei, se o jogo é seu, a partir de agora a minha alma é sua. Eu entrego a minha alma 100%, mas eu quero sair daqui vitoriosa. Aí, a vitória foi que em 3 dias eu perdi meu último carro. E foi desesperador quando eles chegaram na minha casa buscar aquele último carro. Eu sabia que dali não tinha mais saída. Era só a morte que me restava. E, então era final de ano, família toda viajando. E eu sem plano. Aí foi quando eu saí para o suicídio. Uma virada de ano. Aí eu falei, só me resta isso. Mas eu lembrava que aquele convite, minha cunhada falando, e eu percebi, é aquela coisa que vinha, eu falava, eu vou ou não vou? Tá bom, eu vou lá, mas eu só vou para ganhar dinheiro e eu vou sair. Eu não vou ficar aqui. Esse era o meu objetivo. Então eu comecei a buscar e só vendo visão de crescer, de conquistar. Mas chegou um momento dentro de mim que falei, não, eu não quero conquistar, eu quero me limpar. Você conheceu aqui por um convite ou um programa? Convite. Aí você veio decidida, mas eu quero prosperar só e nada mais, era o seu objetivo. Eu só vim decidida a prosperar, porque a pessoa que me evangelizava, ela sabia que eu queria só sustentar meu vício. E ela foi muito inteligente, porque ela só falava da visão, que aqui a gente ia receber visão, crescer, que aqui chegava pessoas da maneira que a gente vê, né? Aí você foi se entregando a Deus. Sim, bispo. Aí eu falava, eu vou sair. Mas dentro de mim foi nascendo um desejo tão grande. Eu falei, não, eu quero ficar. Aí fui buscando pela minha libertação. Eu queria me livrar daquele ódio. Eu tinha muita raiva, um desejo de matar minha própria irmã. Chegar assim, pegar uma arma na mão e saber que eu tinha que tirar a vida dela, que eu tinha ódio. Pensa na pessoa que tinha raiva, aquela ira dentro de mim tão grande. E eu falei, como que eu vou perdoar ela? Mas é uma coisa assim, como a gente vai buscando, aquilo vai tirando toda aquela raiva, aquele ódio, até um momento que eu liguei e pedi perdão para ela. E claro que ela não aceitou, mas na resposta veio imediata, você fez sua parte. Eu fui em frente, fui buscando, eu fui perseverando, eu comecei a fazer produtos de limpeza, fazer perfume, eu trabalhava em troca de comida com meu irmão mesmo, ali dentro eu perseverei. Como é que você está hoje? Hoje é totalmente transformada, né? Porque aquele desejo de ganhar dinheiro passou a ser um desejo de limpar meu coração, de buscar, de ter o Espírito Santo, e isso é o que mudou a minha vida, que me transformou, que após isso acontecer, tudo foi mudando na minha vida, que hoje eu vejo uma vida diferente, um horizonte diferente, hoje eu tenho desejo de viver, eu não olho minha idade, eu olho que eu tenho futuro, eu sou feliz, hoje eu me sinto uma pessoa alegre, tenho paz, eu durmo, que antes não, eu ia dormir 5 horas da manhã para levantar às 5h30, eu fingi que eu dormia, porque eu passava a noite em jogos. Hoje não, hoje eu deito, durmo em paz, eu me levanto em paz. Aquele apartamento de leilão eu recuperei, hoje eu tenho meu comércio que é próspero, nunca imaginava que eu teria. Deus honrou a senhora, né? Sim, bispo, em todas as áreas, porque hoje eu tenho o que eu nunca imaginei que eu teria. Nunca imaginei receber o que tenho recebido. Nunca. E eu sei que muito mais eu tenho a conquistar. Tem agora a chave do meu apartamento novo, já pronto, no condomínio de luxo. Além do meu, a empresa próxima, tenho o carro importado. E sou uma pessoa que hoje eu tenho paz, hoje eu tenho prazer, mas isso foi buscando aqui que eu encontrei. Não foi lá fora, médicos, não, que problema de saúde eu não resolvi lá, resolvi aqui. Amém. Deus abençoe mais e mais a senhora. E eu fico pensando quantas pessoas que estão vivendo e enfrentando o mesmo problema dela, mas você está sempre protelando, deixando para depois. Um dia eu vou buscar. Ou vai ver, você está pesando o que estamos falando agora e diz, poxa, será que realmente pode acontecer na minha vida? Será que isso realmente acontece? Ora, venha e veja. Nós estamos anunciando essa corrente de sexta-feira como uma corrente completa, porque nós oramos por todos os sentidos da vida do ser humano. Nós ministramos a cura dos doentes, nós ministramos a prosperidade de quem está mal financeiramente, nós ministramos que os caminhos na vida sentimental sejam abertos, na família, na saúde, em todas as áreas. Nós ministramos a mudança de vida. Estamos em número de 7 bispos. Eu quero até abrir os seus olhos concernente uma coisa.
Há maldições que vêm acompanhando o nome próprio da pessoa. Aquele nome que você recebeu não teve escolha. Sua mãe que lhe deu, seu pai que lhe deu. Mas que tem um significado de tristeza e de derrota. Por isso, escreva numa folha, se você quiser, 7 vezes o seu nome. Ou o nome de um familiar que você quer ajudar. E você vai trazer nessa sexta-feira, e nós estaremos fazendo um trabalho de fé para quebrar toda e qualquer maldição que já vem acompanhando o nome próprio que a pessoa recebeu. É muito forte isso. Ah, mas como que eu sei se o meu nome tem ou não uma maldição? É melhor não arriscar. Traz logo escritos os nomes e nós vamos fazer o trabalho da fé para lhe ajudar. E as pessoas que chegaram carregadas e perturbadas até nós, elas têm sido ajudadas. O Templo de Salomão está de portas abertas para receber você. Às 10 horas da manhã e às 8 da noite, nessa sexta-feira, nós estaremos usando toda a nossa fé para quebrar toda e qualquer maldição contra você, contra a sua vida, contra a sua família. Vamos ouvir e ver mais uma pessoa que venceu nessa corrente completa. William. Carla. Bom, William, como é que estava a sua vida, em especial de vocês, quando chegaram aqui? O nosso casamento estava sendo destruído. Eu chegava em casa, olhava para a cara dela, era querer brigar. Olhava. Você tem cara de briga, você? Tenho. Era só briga. Olhava para você e já queria brigar? Já era motivo de briga. Qualquer coisa era motivo de briga. Quanto tempo vocês estavam juntos e começou esses problemas? Eu acho que depois de uns 3 meses de casado, começou. Tudo era motivo de briga. Tudo. Pensaram em separação? Sim. Chegamos a se separar. Completou 5 anos de casamento, a gente se separou. Brigamos e se separamos. Não dava mais certo? Não dava mais. E eu acho que era já uma coisa hereditária por causa da minha mãe, né? A minha mãe, ela nunca foi feliz. Ela nunca foi feliz em casamento. Ah, então havia uma maldição hereditária. Hereditária. Porque a minha mãe, inclusive hoje, ela não vive mais com ninguém. Porque ela já falou que não quer mais ninguém. Porque todos os relacionamentos dela foi de sofrimento conturbado. E aí, quando você se casou, começou a ter problemas também, chegou a separação. Chegou a separação. Uma história parecida com a da sua mãe. Parecida com a da minha mãe. Quando eu caiu a ficha que eu falei, a mesma situação da minha mãe, eu não aceito. Aí foi quando eu me revoltei, eu falei, eu não aceito, tem a mesma vida que minha mãe teve. Buscou ajuda aqui? Busquei ajuda aqui. Quebrou essa maldição? Quebrou a maldição. A minha família, minha irmã também já teve o casamento restaurado, através da minha fé, o meu casamento foi restaurado. Vocês ficaram quanto tempo separados? Ficamos uma semana. Foi que quando eu caí em si, a minha mãe me chamou e eu vim, busquei, perseverei por ela, que ela falava que nunca que ia colocar o pé aqui. Aí quando ela veio... Como é que está o casamento hoje? Hoje é abençoado, a gente se respeita muito, a gente se ama demais, graças a Deus. Acabou o problema? Acabou o problema. Deus abençoe então, tá? Mais e mais. Tem muita gente que já errou na vida tentando acertar, mas você não aceita mais errar. Você já errou o ano todo, tomou decisões erradas no trabalho, nos negócios, na vida sentimental, e você quer acertar. Sabia que é uma promessa na Bíblia Sagrada da pessoa não mais errar? Ele diz, ali haverá bom caminho, caminho santo, e quem quer que por ele caminhe não errará. O imundo não vai passar por ele. Quando nós falamos de imundo, nós estamos falando das forças espirituais que impedem você de chegar até o Templo de Salomão, porque sabe que você vai se libertar. Sabe que você vai ficar livre desse mal. O mesmo espírito causador do seu sofrimento é aquele que não quer que você venha buscar ajuda. Abra os seus olhos e aprenda isso. Quando você passar por esse caminho, aquilo que estiver de ruim na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no corpo do seu filho, na mente do seu marido, esse mal vai ser arrancado. Você vai ficar livre. E você vai passar a acertar, porque o que faz uma pessoa errar é justamente o fato dela não ter a direção. Você vai acertar. Você vai terminar esse ano abençoado em tudo. O caminho santo estará preparado na entrada principal do Templo de Salomão.
Faltando 5 minutos para as 10 da manhã, nós vamos isolar o caminho. Você tem que chegar antes. E faltando 5 minutos para as 8 da noite, nós vamos isolar também. Então, você tem que se adiantar às 10 da manhã ou às 8 da noite. Você vai escolher o melhor horário para você estar conosco nesse trabalho de fé que vamos realizar para mudar a sua vida, libertar, transformar, e você vai ver a diferença. O Templo de Salomão está localizado na zona leste de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, no número 605, e nós estaremos em número de 7 bispos realizando essa corrente completa para todas as áreas da sua vida.